Cultura FM e Cultura Brasil. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download. Cultura Digital. Agora você pode levar cultura com você para onde quiser. Ter cultura pega bem. Jornal da Cultura. Apoio Fundação Bradesco. Educação para transformar o futuro. Olá, boa noite. O governo muda decreto e proíbe a compra de fuzis pelo cidadão, mas deixa para o Exército a decisão sobre as armas a serem liberadas para porte. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova projeto que unifica 5 impostos em apenas um. Governo libera quase 1 bilhão e 600 milhões de reais para educação. Câmara aprova a reforma administrativa do governo Bolsonaro que reduz o número de ministérios. Uma conversa de bar para tratar de experiências científicas. Feira de Segurança em São Paulo mostra ferramentas digitais no combate à violência. As residências já começam a apresentar maior interesse na aquisição da proteção da sua família, do seu patrimônio. Guerra comercial com os Estados Unidos leva o presidente chinês a alertar a população sobre períodos difíceis. Governador João Dória apresenta a nova administração da TV Cultura, que comemora 50 anos com uma mega exposição. Participam da nossa bancada o analista político Caio Coppola, comentarista da Rádio Jovem Pan, e o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Aguarde só um instante que nós voltaremos com todos esses assuntos e muito mais. Projeto social que uma grande marca vem fazendo no Brasil. E são projetos que lidam com diversos temas relevantes para a sociedade. Olha, João, a gente tem alguns indicadores que a gente não se orgulha, né, no país. Poucas pessoas têm acesso a vários meios culturais. Que há um número bastante expressivo, 1 milhão e 600 mil jovens que estão fora da escola. É um exercício de cidadania que todos nós deveríamos praticar. Se a gente conseguisse entregar água potável para uma pessoa, já teria valido a pena. Não é só o impacto na vida delas, mas o impacto na sociedade como um todo. Isso para nós é o mais importante. E é toda terça-feira no canal da Cultura Digital, youtube.com/TV Cultura. youtube.com/TV Cultura que a gente se encontra. Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora você leva os seus programas favoritos para onde quiser. Você pode acompanhar transmissões ao vivo, pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes, interagir com a programação enviando fotos, vídeos e comentários, além de ouvir as rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download. Cultura Digital. Agora você pode levar cultura com você para onde quiser. Ter cultura pega bem.
3, 2, 1. Deixa eu contar. Prevê que em território nacional o passageiro possa despachar malas com até 23 quilos em aeronaves que tenham capacidade para mais de 31 passageiros, sem que desses passageiros seja cobrada taxa extra. Outra decisão importante tomada também na Câmara, mais especificamente na Comissão de Constituição e Justiça, foi em relação à reforma tributária. O texto, a proposta de emenda à Constituição foi apresentada por um parlamentar e hoje teve a admissibilidade, a constitucionalidade reconhecida pela comissão, e é sobre isso que a gente vai saber mais na reportagem. O texto substitui 5 tributos pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Os parlamentares garantem que a mudança não vai alterar a carga tributária. Segundo o texto, o IBS será cobrado apenas no local onde o produto for comprado e não onde é produzido. Agora o texto segue para uma comissão especial, onde o conteúdo será analisado antes de seguir para o plenário. Para o autor da proposta, o IBS acaba com o benefício fiscal de bens ou serviços e pode ajudar a combater a guerra fiscal entre estados. Esse projeto do deputado Baleia Rossi, sem dúvida, é um grande avanço na relação entre o Estado e o cidadão. E nada impede que o governo, ao seu tempo, encaminhe novas apreciações, como é o caso do imposto de renda, que o ministro comentou que quer fazer adequações na tabela do imposto de renda. Outro assunto que movimentou o Congresso foi o novo decreto das armas. Entre as mudanças publicadas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro estão a proibição do porte de fuzil para a defesa pessoal. O texto deixou para o Exército definir em 60 dias a lista completa de armas que poderão ser adquiridas e as que serão proibidas. Agora, os menores, entre 14 e 18 anos, vão precisar de autorização dos responsáveis para praticar tiro em academias especiais. Um recuo do governo, um assunto como esse, liberação de armas, liberação de fuzis, liberação de crianças para atirar, não pode ser discutido por decreto. Isso deveria ter sido feito um debate muito mais ampliado, com especialistas. Eu não vejo como um recuo, eu vejo como mais um esclarecimento, uma atualização da norma em alguns pontos. Houve um recuo da parte do governo, mesmo assim é um decreto que continua inconstitucional. É um decreto que tem mais de 60 artigos, é natural, até é passível de ter alguma pequena correção, mas não podemos negar que houve um grande avanço. Bom, outra decisão importante tomada hoje aqui na Câmara também, aliás, alguns detalhes dela ainda continuam sendo discutidos no plenário da Casa, foi a medida provisória 870, que estabeleceu a reforma administrativa na esfera federal, reduzindo de 29 para 22 o número de ministérios. O texto base foi aprovado e alguns detalhes também incluídos na MP foram aprovados aqui no plenário, um deles muito polêmico e confirmado pelos parlamentares. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras deixa o Ministério da Justiça de Sérgio Moro e volta para o lugar de origem, o Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes. E mais um tema polêmico, os fiscais da Receita Federal não podem mais investigar crimes que fujam ao escopo tributário. Para isso precisam de autorização judicial, incluídos aí os crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e também de Caixa 2, que só poderão ser investigados então com autorização judicial. Joyce, eu volto com você. Obrigada, Lucas. Boa noite para você. Boa noite, Caio Coppola. Boa noite, José Joyce. Vicente. Boa noite, sempre uma Joyce. alegria recebê-los. A gente pode começar falando sobre as alterações no decreto das armas, não? Mesmo com algum recuo, alguns entendem como recuo ou alterações desse decreto. Muitos especialistas dizem que é um decreto inconstitucional. Vocês veem fragilidade nessa decisão, nesse decreto, José Vicente? Boa noite, Joyce. Boa noite, Caio. Boa noite aos nossos telespectadores, né? Uma alegria sempre poder participar dessa bancada. Eu acho que o decreto se traduz naquela máxima do deputado, nem avanço, nem recuo. Ele continua onde ele sempre esteve. É polêmico, conflituoso e que não consegue responder a nenhuma das dimensões que ele pretende responder. Ele não vai conseguir responder à necessidade de diminuir a violência, ele não vai conseguir responder à necessidade de estruturar e racionalizar a segurança, de modo que ela cumpra seus objetivos, e ele tem, na sua síntese, um questionamento da sua qualidade de jurisdicionalidade do que ele pretende. É um aspecto
muito sensível do que ele está tentando regular e, do ponto de vista do bom senso, seria melhor que tivesse sido um projeto de lei a ser decidido no Congresso. Por outro lado, o decreto parece que delimita justamente essa limitação do governo de poder responder a essa necessidade da sua agenda, principalmente sua agenda de campanha, e a sua competência, a sua capacidade de transformar isso em realidade. Veja, é a terceira vez que esse decreto passa por uma leitura, por uma estruturação, e em todas as vezes ele conseguiu produzir mais questionamentos do que qualquer consenso, né? Chegou-se ao absurdo, inclusive, de permitir a posse de fuzis pelos cidadãos como todo. E, por fim, talvez o que se coloca agora, essa estratégia de poder ampliá-lo para algumas classes de cidadãos brasileiros. Já se discutia que o decreto ele não vai permitir que todos os cidadãos possam alcançar as armas, que uma arma custa muito caro tê-la e mantê-la, né? E segundo, que agora, quase que numa necessidade de trazer uma aprovação à legitimidade da ação, essa extensão principalmente para algumas carreiras, inclusive os advogados, né? Quase 1 milhão de advogados poderão agora ter uma arma na cinta para fazer a defesa do seu argumento de ideias nos tribunais. Então eu penso que essa continua sendo uma medida polêmica, que não tem o respaldo da sociedade, que está sendo conduzida pelo lugar errado, acho que devia estar lá no Congresso para ser discutida, e no limite, se o governo tivesse mesmo, né, um desejo de fazer prevalecer, esse que é um compromisso dele, essa que é um fundamento que ele advoga, ele que tivesse mandado uma medida provisória e definitivamente resolvido o problema. Essas idas e vindas, esses recursos, acho que acaba gastando o seu capital político, acaba demonstrando a dificuldade, a confusão de aprovar simplesmente um decreto, e, ao final, não responde nenhuma das necessidades da sociedade para diminuir a violência e para colocar uma segurança que todos possam se sentir definitivamente seguros. Você, Caio, como vê o decreto e as alterações? Eu acho que é ponto pacífico, né, que essa questão aí do desarmamento ou do armamento, ela é muito menos uma questão de segurança pública, é muito menos uma pauta de segurança pública, e mais uma pauta relacionada aos direitos e garantias fundamentais, especialmente a legítima defesa, seja ela da vida ou da propriedade, né? Não se imagina que isso vai ter, vamos dizer assim, grandes efeitos do ponto de vista dos problemas estruturais da segurança pública, como bem colocou o professor. Agora, eu queria me ater ao tópico mais polêmico desse decreto. Falava-se muito no porte, né, de fuzil, quando, na verdade, o que estava sendo discutido era a posse. Então, não se falava do transporte com a guarda do armamento, ninguém estava aventando a possibilidade aí de pessoas andando nas ruas com o seu R-15 ou o seu AK-47. Isso aí, por enquanto, no Brasil, ainda é prerrogativa dos criminosos. Eu queria só para enriquecer o debate, trazer alguns argumentos dos ativistas pró-armas, e aqui a arma, de novo, como expressão do direito aí realmente à legítima defesa, da propriedade e da vida. Eles falam em dois pontos. O primeiro é que há uma restrição de calibre, né, isso relacionado à posse, ela não vem a partir de uma discussão técnica. Inclusive, a origem histórica disso é pós-revolução constitucionalista, em 32, quando o ditador Getúlio Vargas ele decide começar a controlar o calibre das armas, tanto para a população civil quanto para as forças policiais estaduais. Então, a gente tem aí não uma medida de segurança pública, mas sim uma restrição na liberdade de defesa da população em relação ao governo tirano. Então, essa é a origem da restrição de calibre aqui no Brasil. E o segundo ponto, que é uma obviedade, é que o criminoso ele não recorre ao mercado formal, né, ao mercado legalizado, para obtenção do seu armamento. Então, qualquer restrição de calibre, o que ela vai determinar é simplesmente vamos dizer assim, uma disparidade, uma desigualdade de forças num eventual embate entre o proprietário, né, o cidadão comum e o criminoso. E aqui tem um aspecto psicológico muito interessante. Os números preliminares que a gente tem em relação à segurança pública, vamos falar aí em propriedades rurais, caiu de 43 invasões de terra no primeiro trimestre para uma, né,
o número de ocorrências desse tipo, desse crime. E em relação a homicídios, os dados preliminares também mostram que houve uma queda drástica aí de 25% no número de homicídios no Brasil. O ministro Sérgio Moro, inclusive, comentou aí de forma comedida e prudente a queda nesse número. E a única mudança legislativa que houve... Você já entende como sendo um reflexo? Talvez. É precipitado chegar a essas conclusões, não dá para estabelecer um nexo de causalidade, mas talvez uma correlação, e tem um fator psicológico, porque, de fato, o crescimento na busca por armas é de 3,6% apenas. Só que a percepção do criminoso é um fator importante no cometimento do crime e, ao que tudo indica, houve sim dissuasão e estão sendo cometidos menos crimes no Brasil. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto de lei que criminaliza a homofobia. A proposta muda a lei atual e prevê punições de até 5 anos de reclusão para discriminação ou preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero. A regra não vale para os templos religiosos. Agora, o texto vai passar por uma nova votação na CCJ do Senado, porque sofreu alterações antes de seguir para o plenário da Câmara. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal também deve retomar o julgamento da criminalização da homofobia. Zé Vicente, como você vê essa questão da necessidade da criação de uma lei para criminalizar a homofobia? Pois é uma discussão que está amadurecendo há um bom tempo e puxado principalmente pelo ambiente jurídico, em especial pelo Supremo, e já existia até quase que um encaminhamento no sentido de alocar essa figura do crime de homofobia dentro do crime, inclusive, de racismo, né, tendo em conta que não existia um tipo penal definido para isso. E agora, então, com essa ideia de que teremos uma legislação específica para tratar desse potencial crime, então, esse grupo de pessoas fica garantido pela lei. O fato é que nós temos uma realidade em que pessoas, nessas circunstâncias, são vítimas dioturnas de agressões de toda a natureza. E é muito importante que a legislação possa tratar disso, possa cuidar disso, para que aqueles direitos que eles são detentores enquanto cidadãos possam ser respeitados e possa ter na lei a possibilidade de responsabilizar quem quer que seja que nos respeite. Então, eu acho que é positivo, é necessário, oportuno e é um avanço para tratar desse tema tão importante no nosso país. Caio? A lei do crime racial, ela já abarcava aí outras formas de preconceito, não só pela tonalidade de pele, mas também pela etnia, por faixa etária, né? Então o etarismo, né, que se fala, por origem, e faltava mesmo uma legislação protetiva dessa minoria, até porque, como bem observou o professor, essa é uma realidade que se observa, né? O preconceito por orientação sexual, muitas vezes até por identidade de gênero. E existe uma grande confusão, as pessoas acreditam muitas vezes que ao proteger, ao criminalizar, ao tipificar esse tipo de conduta, você está supervalorizando uma vida em relação à outra. E a gente sabe, isso é um dado elementar, que todas as vidas elas têm igual valor, um valor infinito, inclusive. Mas, na verdade, se trata de criar aí uma gradação na conduta do agente agressor, do agente criminoso. Né? Afinal de contas, para a sociedade, por exemplo, já é péssimo que exista um homicida que atua motivado por ódio, ele é pior ainda. Então, se trata de avaliar, na verdade, a postura do criminoso e não o valor da vida da vítima. Então, eu vejo com bons olhos, a gente tem que extirpar o preconceito, uma pena que tenha que haver legislação para isso, mas esse é o estado das coisas em que a nossa sociedade se encontra. E um aspecto importante, né, Caio? Talvez essa perspectiva de você, então, fazer quase que uma especialização, né? Uma lei específica para tratar de um caso específico, como foi no caso, por exemplo, do feminicídio. Eles também estavam suportados por uma legislação genérica, né, que combatia o homicídio contra pessoas, mas ela nunca foi capaz de dar conta de um fenômeno muito específico, que era o feminicídio. Com a lei, criou-se ferramentas muito mais eficazes de responder a essa necessidade. E esse deve cumprir o mesmo objetivo. Sim, é perfeitamente possível que o direito fundamental da liberdade de crença conviva com essa legislação. Porque, em última análise, ninguém está tolhendo aí a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, inclusive dos líderes religiosos, de aí tecerem aí os seus comentários, as suas opiniões sobre questões de comportamento, mas sim dos atos discriminatórios em si, né? E sempre sem confundir a liberdade de expressão com liberdade para ofender. A Polícia Civil da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, anunciou a maior apreensão de drogas da história da cidade e a maior do estado este ano.
Ao todo, foram 3 toneladas de maconha, 35 armas e mais de 1.000 cartuchos de munição, além de um caminhão. Uma pessoa foi detida em flagrante, acusada de tráfico de drogas e tráfico internacional de armas. A polícia acredita que o armamento tenha vindo do Paraguai. Ainda em Minas, na cidade de Paracatu, foram identificadas as vítimas do ataque à igreja evangélica Shalom. Ontem à noite, um homem de 39 anos invadiu o culto à procura do pastor e matou outras 3 pessoas. Momentos antes, ele havia matado a ex-namorada, Heloísa Vieira de Andrade. A polícia militar invadiu a igreja e baleou o atirador, que foi levado a um hospital e operado. Falávamos agora há pouco da questão do feminicídio e esse caso que aconteceu na cidade de Paracatu é mais um exemplo, né, de violência e homicídio de uma mulher. Pois é, e tem um outro elemento também que me preocupa nesse caso, que não só aí esse absurdo da violência doméstica, mas ainda não está claro os outros contornos dessa barbaridade. Porque, ao que tudo indica, o assassino, né, a gente já pode falar dele dessa forma, ele intentava matar o pastor da igreja. Então, tem, de novo, a gente falando aí dos direitos e garantias fundamentais, precisa ver até que ponto houve, inclusive, motivação religiosa. A gente vive num tempo em que a cristofobia ela é varrida para debaixo do tapete e que diversos setores aí da elite intelectual partilham de um preconceito aí descabido em relação especialmente ao público evangélico. E a gente percebeu isso no cenário internacional, naquele atentado gravíssimo lá no Sri Lanka, em que autoridades internacionais, ao invés de se referirem ao episódio como um caso clássico de perseguição ao povo cristão, falavam inclusive em adoradores da Páscoa. Esse foi o caso da Hillary Clinton, por exemplo. Então, a gente tem que ficar muito atento para esses crimes motivados por ódio ou por motivo de gênero e como bem colocou o professor, que parece que atendem a uma especificidade, né, das demografias que a gente tem que cuidar aí para avançar a nossa sociedade. Acrescente-se a isso uma perspectiva, logicamente, a crueldade, a brutalidade desse crime é inominável, não é? Mas tem uma dimensão que a gente está vivendo nesses tempos, em especial no nosso Brasil, que nós não conhecíamos, porque tinha uma limitação dessas ações, mesmo em relação a determinadas pessoas, né? Pessoas que têm um referencial social importante, né? Ou padre, ou pastor, ou prefeito, não é? E da mesma maneira a gente tem uma limitação dos espaços que nós podemos definir assim como espaços sagrados, né? Então a escola, a igreja, o tribunal, a prefeitura, locais que por natureza, mesmo homicida, procurava esperar do lado de fora no limite. E agora todos os homicidas estão tranquilamente estimulados a adentrar para dentro dessa sacralidade e ali dentro cometer as suas diferentes barbaridades. Então, uma coisa curiosa, seja a escola de Suzano, seja esse, seja tanto outros espaços que já não estão servindo como limite para esse ódio e para essa bestialidade. Quase uma crise de moralidade aí no seio desses problemas relacionados à segurança pública. Com certeza. Uma feira internacional realizada em São Paulo apresenta novidades da inteligência artificial para a segurança. Uma das atrações é o sistema de biometria facial na prevenção à violência. Silvia fica de olho em pessoas e situações suspeitas. No primeiro sinal de perigo, avisa os vizinhos pelo WhatsApp e a ronda da região. Os moradores se uniram no combate à violência através do projeto Vizinhança Solidária. Se acontece alguma coisa aqui, não só eu posso ligar 190, como eu posso mandar para o WhatsApp para o grupo de tutores. No grupo de tutores já está o capitão, já está o sargento. Então, rapidamente, a notícia se espalha, né? Novidades tecnológicas a serviço da segurança estão sendo apresentadas em uma feira internacional em São Paulo, uma das maiores da América Latina. Este aparelho, por exemplo, libera o acesso através de reconhecimento facial. Eu vou ter o acesso e saber o dia e a hora que você entrou com a sua foto. Então não existe como burlar o sistema. Há outros sistemas de segurança, como reconhecimento biométrico de última geração e uso de tecnologia remota, onde o porteiro vigia à distância.
Ele tem informações sobre quem está chegando, quem está saindo. A gente entende que isso coloca ele no contexto da segurança e isso melhora a segurança do condomínio. Além de soluções práticas e tecnológicas, foi reservado um espaço aqui dentro da feira para discutir as necessidades do amanhã. Por exemplo, o crime de feminicídio aumentando hoje no mundo. Tem um aplicativo aqui para prevenir esse tipo de ação dos bandidos. Ela receberá que ele está rompendo essa questão de perimetral e, além do mais, ela vai receber a localização dele no mapa, possibilitando que ela procure ajuda ou que ela fuja, não coincidindo a localização onde ele está. Esta especialista em segurança eletrônica avalia que o mercado nesta área está em expansão, já que o cuidado com a prevenção é cada vez maior. E um dos fatores é o investimento na área residencial. Como os custos estão reduzindo dos equipamentos e as tecnologias estão cada vez mais acessíveis, as residências já começam a apresentar maior interesse na aquisição da proteção da sua família, do seu patrimônio. Foi a tecnologia que ajudou a evitar a ação de um assaltante a partir da mobilização de moradores. Tinha um indivíduo no telhado de uma casa. Rapidamente, o vizinho do lado chamou a polícia. E, de fato, era um furto e o cara fugiu e não roubou a casa. Vamos mudar de assunto agora para falar de uma programação diferente que ocupa alguns bares de cidades brasileiras para falar de ciências. A repórter Maiana Leocádio está em um desses bares em São Paulo e conta um pouco sobre essa experiência para a gente, não é isso, Maiana? Essa conversa sobre ciência no bar já começou? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Já começou sim nesse bar aqui em São Paulo, na Vila Mariana. A conversa começou desde as 7 horas da noite. E é o seguinte, a gente está desde esse momento acompanhando e o que eu aprendi com o pessoal, os cientistas do Instituto Biológico foi o seguinte. Você vai no mercado, chega lá, quer fazer uma comida saborosa, cheirosa e colorida, vai atrás dos pimentões. Chega lá e dá de cara com o pimentão verde, com o amarelo e com o vermelho. Você quer levar um de cada. Aí você olha o preço. O preço é o seguinte, o quilo do pimentão verde sai em média R$5. O amarelo, R$13 e o vermelho, R$15. Aí você fala assim, gente, mas é tudo pimentão. Por que essa diferença de preço? A diferença é por isso, é o seguinte, todo pimentão nasce verde. Alguns, quando eles ficam mais tempo na terra, eles vão amadurecer e aí alguns vão ficar amarelos e outros vermelhos. Isso leva meses, quase um ano. Então, é óbvio, o produtor, o agricultor vai demandar mais atenção, mais tempo, mais manejo de pragas. Então, ele vai gastar mais para cultivar esses 2 pimentões. E por isso que eles chegam mais caros para a gente no mercado. Esse é só um exemplo que eu não sabia, eu sempre me questionava, achava que, de repente, tinha uma questão sazonal, mas é o amadurecimento aqui dos pimentões. Esse é só um exemplo do que eu aprendi aqui e a gente mostra um pouquinho desse Pint of Science, que é a ciência nos bares do mundo, não só aqui do Brasil. Dá uma olhada. Pint of Science, ou em português, a ciência no bar. Este é o objetivo, unir os cientistas e a sociedade numa conversa direta. O evento foi criado na Inglaterra há 7 anos, quando 2 pesquisadores levaram pacientes com doenças neurodegenerativas para conhecer de perto os trabalhos científicos dessa área. O movimento deu tão certo que ganhou os bares de 25 países. Aqui no Brasil é a 4ª edição que acontece em 85 cidades. As pessoas perguntam mais o que elas têm vontade, sem medo, sem vergonha, e elas acabam entendendo o que acontece dentro da universidade, dentro dos centros de pesquisas aqui no Brasil, o que é importante para a gente continuar fomentando a pesquisa no Brasil. Nesse bar, na Vila Mariana, em São Paulo, uma das palestrantes é a Eliana. Pesquisadora científica há mais de 20 anos no Instituto Biológico, ela estuda como os vírus, fungos e bactérias afetam as plantas. As pesquisas mostram, por exemplo, que as pragas têm prejudicado o cultivo de bananas no Vale do Ribeira, o maior produtor do estado. Às vezes 100% da produção daquela região é afetada, seja pelo fungo, seja pelo vírus. E isso aumenta o preço do produto, porque diminui a quantidade de banana produzida e afeta a qualidade. Se afeta
preço afeta o bolso do consumidor e a pesquisa começa a ficar mais próxima de todo mundo e vira tema de conversa no boteco. Ou melhor, do Pint of Science. É um evento que faz com que você desmistifique a linguagem da ciência, né? Trazendo essa linguagem para o público em geral, seja ele leigo ou conhecedor da ciência em outras áreas. É a primeira vez que pesquisadores do Instituto Biológico, órgão da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, participam do festival. Assim como eles, outros cientistas falam de forma descontraída sobre poluição do ar e seus efeitos na saúde, a evolução da inteligência artificial ou mesmo como adotar uma bactéria. Eu gosto bastante de aprender um pouquinho mais, então é prato cheio para mim. O evento durou 3 dias, hoje é o último dia do evento. Aqui em São Paulo, 13 bares participaram, foram mais de 30 cientistas brasileiros em todo o Brasil. 24 países participaram dessa edição. Joyce. Obrigada, Maiana. Boa noite para você. É realmente interessante, né? Uma maneira mais solta e descontraída de aprender um pouco mais sobre ciência. Popularizar, não, as questões científicas, né, Vicente? Seguramente. Eu poderia dizer que eles descobriram tarde, né? Porque quem é um botequeiro, né, de carteirinha, como tantos outros e eu também, sabemos que é no botequinho, no bar que as coisas acontecem, né? Mas o fato é de que, e que digam os compositores, os grandes poetas, né? Mas o fato é de que a ciência como um todo, ela precisa de prazer, precisa de estímulo, ela precisa de inquietação e ela precisa da diversidade de ideias para poder se constituir numa observação específica. E no botequim tem tudo isso, né? Tem o amigo, tem o inimigo, tem os temas em discussão, mas tem também o prazer de estar num lugar aconchegante, fazer uma coisa que você não está tão pressionado. E se você organizar as ideias para uma direção, talvez você consiga produzir fórmulas interessantes. E também um aspecto interessante de que tem muitos casos rumorosos de grandes descobertas científicas que se deram em botequins, né? Ou de grandes realizações que se deram em botequins. Eu trago um caso muito específico. A construção da Zumbi dos Palmares começou num botequim aqui da Vila Buarque e depois seguiu na sua direção. Mas o fato é que com essa ambientação, com a curiosidade, com a inquietação que é própria aí dos cientistas, então você tem mais estímulos e num lugar prazeroso para produzir essa pesquisa. E do jeito que as coisas estão, né, de repente, além da fórmula da água, que todo mundo vai ter que reaprender, ainda descubra a fórmula, pelo menos dessas novas cervejas aí, que está difícil, né? Tem tanta cerveja agora que você tem que fazer um esforço para descobrir as fórmulas das novas cervejas. Romântica, né, de que nos botequins tem grandes ideias, então levado à prática, não? Pois é, né, professor? Só falta patentear, né, cara? Pois é, tá tudo gourmetizado agora, né? São muitas opções. Você sabe que eu tava me sentindo aqui nessa pauta, de certa forma, preso ao futuro e ao passado. Ao futuro, porque eu fiquei com muita vontade de tomar uma cerveja aqui depois do jornal. Não sei nem onde, nem com quem, mas vai tomar. Mas vou tomar. Isso é decisão tomada já. E no passado eu fiquei muito nostálgico, pegando o nome do evento, né, que é Pint of Science. O pint é a medida oficial, né, para a gente, enfim, da dose da cerveja, né? Se não me engano, acho que corresponde a 473 mililitros. É alguma coisa desse tipo. E me lembrou muito do meu ano sabático na Inglaterra. Mas eu gostei muito da fala do professor. Num mundo de tanto achismo, o método científico, não só o conhecimento, mas também o método científico, ele tem que ser trazido para o nosso cotidiano, né? Um valor fundante aí da filosofia moderna é o cogito ergo sum, e não apenas o cogito no sentido de pensar, mas também no sentido de questionar. Então, que bom, aplausos aí para essa iniciativa. E veja, em instantes, após discussão sobre impeachment, o presidente americano abandona a reunião. E menos de 40% das vagas do FIES, o financiamento estudantil, foram preenchidas este ano. Nós vamos mostrar os motivos logo mais, não saia daí.
3, 2, 1. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Como entendemos? Meu nome é Paulo Saldivo, eu sou médico patologista. Eu estou apresentando na Cultura Digital o Urbanite. E este é o Cultura em Nova York. E este é o Cultura em Buenos Aires. Com coisas inéditas, sempre com uma abordagem bem diferente da que você vê na TV. Visite a gente. Novas descobertas são garantidas. youtube.com/TV Cultura. Tudo bem, vamos lá. Olá pessoal, eu sou o João Faria e eu vim aqui para avisar que está começando agora o Marcas e Cidadania, o nosso programa aqui na Cultura Digital. E a cada semana a gente mostra um projeto social que uma grande marca vem fazendo no Brasil. E são projetos que lidam com diversos temas relevantes para a sociedade. Olha, João, a gente tem alguns indicadores que a gente não se orgulha, né, no país. Poucas pessoas têm acesso a vários meios culturais. Que há um número bastante expressivo, 1.600.000 jovens que estão fora da escola. É um exercício de cidadania que todos nós deveríamos praticar. Se a gente conseguisse entregar água potável para uma pessoa, já teria valido a pena. Não é só o impacto na vida delas, mas o impacto na sociedade como um todo. Isso para nós é o mais importante. E é toda terça-feira no canal da Cultura Digital, youtube.com/TV Cultura. youtube.com/TV Cultura que a gente se encontra. Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora você leva os seus programas favoritos para onde quiser. Você pode acompanhar transmissões ao vivo, pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes, interagir com a programação enviando fotos, vídeos e comentários, além de ouvir as rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo. Agora. O FIES, Programa do Governo Federal para financiar cursos de graduação e pós-graduação em instituições privadas, viu o número de estudantes inadimplentes dobrar nos últimos 2 anos. Com as mudanças no programa, diminuiu também o número de interessados em contratar o FIES. No primeiro semestre deste ano, mais de 60% das vagas ficaram ociosas. Daniel, 21 anos, quer fazer faculdade, mas não tem condições de pagar uma graduação. Trabalha como monitor de teatro e não tem salário fixo. Gostaria de aderir ao FIES, fundo criado para facilitar o acesso de jovens de famílias de baixa renda ao ensino superior, mas tem receio. Para mim, que vivo do aluguel, tenho que pagar aluguel, conta de água, de luz, então é complicado você ter essas responsabilidades e conseguir pagar uma faculdade. O FIES chegou a ter 732 mil contratos em 2014. Hoje, menos de 40% das 100 mil vagas ofertadas foram contratadas. Esta é a pior taxa de ocupação desde 2016. A inadimplência também é alta. O número de contratos que estão com pagamentos em atraso supera os que estão em dia. 500 mil de estudantes não conseguem arcar com as dívidas. O saldo devedor ultrapassa 11 bilhões de reais. Isso motivou uma auditoria do Tribunal de Contas da União e levou o governo federal a mudar as regras do financiamento. Desde 2018, o estudante começa a pagar o FIES assim que termina o curso. Antes havia um prazo de carência de 1 ano e meio. Este economista explica que as mudanças nas regras e o cenário macroeconômico geram insegurança entre aqueles que poderiam contratar o FIES. Ele lembra que hoje a maioria dos 13 milhões de desempregados no Brasil são jovens com menos de 25 anos. Nós temos um aumento muito forte do mercado de trabalho informal. E é neste mercado de trabalho que essas pessoas que hoje estão deixando o sonho de estudar de lado vão se encontrar lá na frente. Então, para a gente poder sair dessa armadilha que a gente se encontra, que é de um país puramente exportador de commodities, para um país que produz bens mais tecnológicos, a gente precisa de pessoas que estejam aptas, precisa de pessoas que passaram pelo ensino superior, a gente precisa de incentivo. O que hoje, infelizmente, a gente não tem.
Bom, em nota, o Ministério da Educação informou que as vagas não ocupadas do FIES até agora serão oferecidas no processo seletivo do segundo semestre deste ano. Zé Vicente, fica realmente difícil, não, para o estudante, para quem quer ingressar numa faculdade, encarar um financiamento. Com esse número elevado de desemprego, a economia patinando, como se comprometer? Pois é, mas eu acho que o pano de fundo é outro, não é? É o tipo de interesse, de compromisso e de responsabilidade que nós, sociedades, temos com a educação nesse país. Porque o FIES, do jeito que está, é mais uma manifestação do descaminho, da forma tortuosa e mesmo irresponsável, como sempre tratamos as questões da educação no nosso país, nesse caso, no ensino superior. Lembre-se que nós temos tão somente 10% dos jovens que chegam às universidades entram, 30% não sai, e nós temos ainda um público que, na sua grande maioria, tem que pagar a universidade. 80% do ensino superior disponibilizado no nosso país é feito pelas universidades ou pelas faculdades privadas. O governo, as universidades federais, respondem tão somente por 20%. Então, você está preso, primeiro, a uma necessidade de ter que ter um recurso que você não tem para fazer um pagamento. Se você não tem como pagar, você tem que financiar, e esse financiamento tem que estar estruturado, logicamente, a perspectiva de que você vai ter emprego. Porque sem emprego, lógico que você não vai conseguir. Então, o que nós fizemos? Prometemos céus aos nossos jovens, vá, coloque as facas nos dentes, faça a sua lição de casa, que nós vamos acolher vocês, né, de braços abertos, e agora a gente mandamos todos eles para o purgatório, porque não tem emprego, porque eles estão, aliás, não é só o jovem, porque muitos desses contratos também têm a família como fiadora. Então, são as famílias que estão com essa dívida de quase 11 bilhões, não têm emprego para pagar, não poderão permanecer na universidade, ainda voltarão para casa com o carimbo do SPC nas suas costas. Então, é um crime de lesa pátria que todo o povo brasileiro precisa fazer a sua expiação. Eu queria trazer uma outra perspectiva aqui para o debate, que é o seguinte: o Brasil, de fato, é um país de inversão de valores, né? A gente, muitas vezes, valoriza mais o diploma, né, do que o próprio conhecimento. Inclusive, nós tivemos um presidente da República que fazia apologia da ignorância, se gabava de não ler livros, mas adorava um diploma de doutor honoris causa. Se a gente analisar o quadro da educação no Brasil, nesse século, professor, a gente não evoluiu uma posição no ranking internacional PISA do ensino fundamental. Ao mesmo tempo, como o senhor bem colocou, a gente promete aí mundos e fundos, né, ao nosso jovem e dá esse acesso a ele para o ensino superior. Mas o que acontece? Isso é absolutamente artificial, porque se a gente não tem um conhecimento de base que legitime o ensino superior, esse aluno ele chega tão defasado que o diploma dele, para usar uma expressão da própria reportagem, ele se torna uma commodity. E o que acontece? O mercado pune. O mercado ele vai saber se adaptar, ele vai saber valorizar ou não valorizar esse diploma, além desse quadro aí crônico de desemprego que a gente tem no Brasil nos últimos anos. Então, eu queria chamar a atenção aí do espectador da cultura para mostrar que esse é mais um formato também do capitalismo de compadrio, né, dessa sucessão de oligarquias que parasitam o Estado brasileiro, isso no ensino superior. E como que isso se reflete? No sobrepreço, principalmente das universidades, que transformaram um negócio muito lucrativo, não só o FIES, mas também o ProUni. Uma hora a conta chega. O governo decidiu liberar mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais para o Ministério da Educação. O valor será retirado da reserva orçamentária criada para tentar atingir a meta fiscal. Em março, quase 6 bilhões de reais foram contingenciados da pasta. O Ministério do Meio Ambiente também receberá parte da reserva. A decisão ocorre uma semana depois dos protestos que tomaram 150 cidades do país. Não há garantia de que a verba vá retornar às universidades federais, porque outras áreas, como a educação básica, também sofreram cortes. Zé Vicente, o que falar desses cortes e agora a decisão desse aporte, né? Soma-se esses descaminhos da educação o formato de gestão que não esteja estruturado em cima de um projeto racional. Né? Porque, veja, nós não cortamos 30% porque estava com um problema seríssimo e agora a gente vai devolver 1 bilhão porque pode devolver 1 bilhão, enfim. Então, o que nós precisamos é que a educação pudesse ser tratada com muita responsabilidade, com muita ciência e, fundamentalmente, com muita capacidade de gestão, para que ela não ficasse sujeita a esses solavancos de vai e vem, que ao final, lá na ponta, desestimula, desacredita e permite que o pouco que nós conquistamos, que o pouco que nós construímos, se perca no caminho.
Eu acredito que toda a discussão aí sobre educação e sobre, enfim, o que o Estado tem que prover, o essencial que o Estado tem que prover, então segurança pública, saúde, acesso à educação, ele passa pela dura realidade orçamentária. O Brasil é um país que opera em déficit há mais de 5 anos. Ano passado tivemos um déficit de 120 bilhões de reais nas despesas primárias. Então a lógica toda depende da gente internalizar e admitir como sociedade de que falta dinheiro, os recursos são escassos. Então os contingenciamentos no ensino superior, nesse caso, eles devem ser entendidos aí à luz dessa triste realidade. Agora, eu vejo com bons olhos, porque a não ser que seja uma tremenda coincidência, essa medida de priorizar a verba para a educação é sim um reflexo direto das manifestações populares recentes. Então, é importante a sociedade ela se engajar naquilo que ela acredita ser fundamental. Que bom que muita gente encara a educação dessa forma. Agora, notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou hoje uma reunião com a oposição depois de apenas 3 minutos de conversa. Um pouco antes do encontro, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, afirmou que Trump vem dificultando as investigações do Congresso sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Pelosi disse que obstrução de justiça é crime, passível de impeachment e que reza pelo presidente. I pray for the President of the United States. Trump disse que estaria pronto para trabalhar com a oposição quando essas investigações baratas terminarem. E negou que esteja tentando encobrir informações sobre a investigação. O presidente da China disse hoje que o país enfrenta uma nova longa marcha sobre a guerra comercial com os Estados Unidos. Xi Jinping afirmou que o protecionismo americano contra a gigante Huawei e a tecnologia chinesa levará a tempos difíceis. A longa marcha foi o período da década de 1930 em que o exército comunista, liderado por Mao Tse-tung, fugiu do exército nacionalista para se reorganizar até tomar o poder em 1949. Na Inglaterra, a líder da Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom, apresentou hoje seu pedido de renúncia do governo por não acreditar que a administração de Theresa May será capaz de entregar o Brexit. Representante do governo no parlamento britânico, ela já havia se queixado sobre a maneira como a primeira-ministra conduz a saída do Reino Unido da União Europeia. Ontem, Theresa May apresentou uma nova versão do acordo que inclui a convocação de um novo plebiscito sobre o Brexit. Zé Vicente, desses assuntos internacionais que você destaca? Essa guerra comercial, né? Eu acho que ela é muito boa para nos estimular a sair dessa caixinha, né? Olha, a luta que importa é a tecnologia, é o conhecimento. E quem não tiver está com um problema seríssimo. Né? Então, as guerras que nós precisamos nos dias atuais, mesmo do que guerra ideológica, é uma guerra de como nós nos preparamos, o nosso exército, para lá na frente estar em pé de igualdade e poder, eventualmente, se não ser o vencedor, pelo menos ocupar um lugar de destaque nessa que vai ser uma longa caminhada. Olha, o meu destaque ele vai para o Trump, afinal de contas é super democrático, né? Você abandonar uma discussão, uma reunião. A política, ela pressupõe diálogo republicano e inclusive diálogo com aqueles que você detesta. Né? Mas, enfim, são ossos do ofício, é a liturgia do cargo. Eu acho que ideias ruins a gente sempre desconstrói no debate. Né, no ambiente democrático. E é impossível a gente não traçar um paralelo com a notícia de hoje também, de que o presidente da Câmara Federal, portanto o mandatário, nós somos os mandantes, né, dos mandatos dos parlamentares, o presidente da Câmara Federal rompeu relações e se recusa a conversar com o líder do governo. Isso é um verdadeiro absurdo. Né? Afinal de contas, o diálogo não é prerrogativa do presidente da Câmara, mas sim a sua obrigação. E veja a seguir, meteoro ilumina o céu da costa australiana. E exposição revive os 50 anos da TV Cultura. Os detalhes nós vamos mostrar em instantes. Levar cultura com você para onde quiser. Ter cultura pega bem.
2, 1. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Como entendemos? Meu nome é Paulo Saldiva, sou médico patologista. Eu estou apresentando na Cultura Digital o Urbanite. E este é o Cultura em Nova York. E esse é o Cultura em Buenos Aires. Com coisas inéditas, sempre com uma abordagem bem diferente da que você vê na TV. Visite a gente. Novas descobertas são garantidas. youtube.com/TV Cultura. Tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Olá pessoal, eu sou o João Faria e eu vim aqui para avisar que está começando agora o Marcas e Cidadania, o nosso programa aqui na Cultura Digital. E a cada semana a gente mostra um projeto social que o senhor. TV Cultura há 50 anos. O futuro, agora. O governador João Dória apresentou hoje o futuro presidente da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura. A emissora comemora seus 50 anos com um olhar no futuro, sem deixar de celebrar seu passado como referência de uma televisão de qualidade. Para marcar as bodas de ouro com o telespectador brasileiro, a TV Cultura montou uma exposição com o melhor desses 50 anos de interação com o público de várias e diferentes gerações. No Shopping Eldorado, em São Paulo, todos vão poder entrar no universo do Bambalalão, Vila Sésamo e também do Repórter Eco, Confissões de Adolescente, Matéria-Prima, Mundo da Lua. No total, 40 cenários foram recriados aqui para matar a saudade de quem viu e para dar um gostinho para quem não assistiu. A exposição Entra, que lá vem história, abre amanhã para convidados e na sexta para todo mundo. Olá, boa noite. Mas os próximos 50 anos também já começam a ser desenhados. 20 estreias com mais de 800 horas inéditas de programação estão na tela. Alguns são programas repaginados, como o Opinião Nacional e o Vitrine Brasil, que agora reúne o melhor da Rede Cultura com seus sotaques e sabores. O jornalismo segue puxando o trem e mantendo um compromisso com o telespectador de levar cultura, educação e informação. Tem também o universo rural no Agrocultura e a volta de provocações inteligentes e impertinentes, agora com Marcelo Taz. Daqui você pode ir para a cela. Os 50 anos marcam também uma necessidade de chegar mais longe, por novos canais, para mais gente. É um momento de grande oportunidade, um contexto disruptivo, em que grandes transformações acontecem no campo da comunicação, no campo do audiovisual, e é preciso, então, transformar a TV Cultura nessa direção. Para comandar essa revolução tecnológica, o governo de São Paulo e o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta elegeram José Roberto Maluf, executivo que trabalha há mais de 40 anos na televisão brasileira. A partir do dia 14 de junho, ele será o novo presidente, eleito por unanimidade pelo também novo Conselho da Fundação. Inovação, tecnologia, esperando o 5G, esperando a inteligência artificial e muito mais do que isso, integrando a TV aberta, não a nossa apenas, todas, em grandes plataformas. As grandes plataformas vieram para ficar. Outra novidade apresentada hoje no Palácio dos Bandeirantes foi a formação de um conselho de notáveis. 10 profissionais independentes, experientes e voluntários que vão ajudar a desenhar a nova TV Cultura. À frente deles, o lendário Boni. No campo da informação, no campo do serviço e, fundamentalmente, no campo da utilidade pública, há um espaço enorme para o crescimento e para uma televisão moderna, inteiramente integrada com todo o processo digital, e é isso que a gente sonha. A nova TV Cultura é, primeiro, o aproveitamento de todo o legado, de todo o trabalho que foi construído pelo Marcos Mendonça, pelo Augusto Rodrigues, pelo Conselho da TV Cultura, e colocando a TV Cultura também como uma produtora independente, servindo à imagem da TV Cultura e comercializando os seus produtos no Brasil e internacionalmente.
Agora vamos ler no telão mais algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O primeiro é o Alessandro Carvalho. Ele diz: que tal aproveitar este modelo de apresentar ciência nos bares, usar para outras áreas do conhecimento como direito e tecnologia? A Marina diz: Caio Coppola, falando em cristofobia, deve saber que aqui no Brasil isso não existe. Ao contrário, o cristianismo aqui é hegemônico e muitos cristãos são intolerantes com minorias e até com outras religiões. Vide as de matriz africana. A Eliana diz que os assassinos da escola em Suzano, antes do ocorrido, eram cidadãos de bem. Mortes desse tipo serão constantes, com facilidade ao acesso às armas. Acho que o meu comentário é muito óbvio, né? A nossa espectadora se dirigiu diretamente a mim, né? Falar que não existe cristofobia no Brasil ou que não existe preconceito religioso, especialmente em relação ao público evangélico, é de uma ingenuidade tremenda. Eu convido aí a espectadora a interagir mais com essa demografia e, inclusive, é um preconceito fundado num certo elitismo, né? Especialmente da grande mídia, que não entende essa relação próxima que essas pessoas têm com Jesus e que atribuem esse tipo de religião, a crendice, esse tipo de coisa. Agora, é importante pontuar, ela mencionou muito bem aí outras religiões, um erro não exclui o outro. Não é porque uma demografia tem preconceito em relação a outra que ela não possa sofrer também desse mesmo mal. Geralmente, violência funciona dessa forma, é aquela bola que a gente vai passando como sociedade um para o outro. Então, não pode ter uma visão maniqueísta e entender que isso é uma coisa muito ampla e defender a liberdade de crença sempre. Zé Vicente? Olha, Joyce, a ciência ela pode ser aprendida em qualquer lugar. Essa institucionalização da escola como lugar fixo é uma coisa atual, mas a gente já estudou embaixo da árvore, em cima do caixote, enfim. Então você pode aprender tanto ciência física como qualquer outra área do conhecimento, até no boteco. Né? A discriminação das religiões. Nós precisamos que todas as denominações religiosas e toda manifestação do sagrado tenham o mesmo respeito pelos indivíduos e tenham a mesma garantia de igualdade pela lei. Se isso não estiver acontecendo, está fora da sua perspectiva. E, ao final, as armas, o acesso às armas com uma possibilidade de que a violência ou recrudesça ou que tenhamos episódios como o de Suzano. É óbvio que quanto mais armas disponível, mais, numa sociedade doente como a nossa, teremos condições de ter incidentes ou ocorrências como essa. Então, eu, pessoalmente, prefiro que nós estejamos bem longe das armas. Prefiro a caneta, o caderno. Isso aí. José Vicente, Caio Coppola, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, boa noite e até a próxima. E o nosso Boa Noite de hoje tem imagens de um meteoro que iluminou o céu da costa sul da Austrália. Imagens de celular e câmeras de segurança registraram o momento do clarão, que durou apenas 5 segundos. Moradores disseram que a passagem do meteoro provocou também um estrondo que mais parecia um terremoto. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero aqui amanhã. Até lá.